Todo mundo Gente, se assustou. deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Desculpa. O CNV, né? Esse livro da comunicação não violenta, ele chegou para mim por conta do Dominique Bartner, que é aquele outro cara que foi aluno do cara que escreveu o livro, né? E aí eu fiz um curso com ele no Rio e gostei bastante, né? E aí, desde então, alguém de lá, eu não sei quem, não lembro quem, me passou o livro, o PDF, e desde venho sempre futucando, lendo um texto aqui e ali, e tem sido assim. E cada vez mais eu faço muita relação da CNV com qualquer outra coisa, né? Quando eu fiz o Vipassana, que é aquele retiro de meditação, depois, assim, eu relacionei bastante com o CNV, porque para mim, é que assim, primeiro eu fiz o retiro do Vipassana e depois eu fiz o curso com o Dominique do CNV, e para mim eu achei que foi muito bom, muito didático, porque foi como se fosse uma ferramenta, assim, de observação, né? E lendo o primeiro capítulo, professora de yoga que sou, eu lembrei muito do Shavasana, que é a postura de entrega, né? Porque eu achei aquilo muito bonito que tem no primeiro capítulo, que fala do receber, do dar e receber, né? E, enfim, depois eu falo disso. Mas vocês querem... Todo mundo conseguiu ler o primeiro capítulo? O que eu ia falar, na verdade, é que eu tenho que me apresentar agora, porque a Liara não me conhecia, a Liara também tem que se apresentar. Ah, isso é verdade. Boa. Boa, boa. Perfeita. Pode apresentar, Rei. Tá bom. Eu começo, então. Bom, eu sou a Renata, né? E eu conheço o Cadu e a Bruna já, de épocas e lugares diferentes da vida. Mas acho que meio que não importa muito o que eu faço, ou enfim, não sei se importa. Eu tenho um hostel e a Padoca, que aí lá que eu conheci a Bru. Mas eu acho que o mais importante é porque que eu me interessei por esse livro, né? Eu já li algumas coisas sobre comunicação não violenta, até já tinha lido, não tenho certeza se eu li o livro inteiro, porque faz bastante tempo, mas eu já tinha lido alguns textos, com certeza, alguns trechos desse livro, mas teve um dia que a Bru estava falando alguma coisa de comunicação não violenta, não sei se foi nos stories, ou se foi um dia que a gente estava conversando, porque se vê, a gente não se vê mesmo, né? Mas ela falou alguma coisa, tipo, você já pensou em usar a comunicação não violenta com você mesmo? E aí eu falei, eu nunca, assim, no livro ele até menciona várias vezes isso, mas nunca ficou tão claro isso para mim, e eu nunca pensei, na verdade. Não sei, eu já tendo a ser uma pessoa muito voltada para fora, ficar pensando nos outros antes de pensar em mim. Então, não fiquei muito surpresa de não ter pensado, sabe, em usar comigo. Mas então, esse daí, agora eu tô lendo esse livro com isso em mente, sabe? E é isso. Li, que você quer falar? Você quer se apresentar? Oi, gente, boa noite. Então, na realidade, eu não conheço ninguém presencialmente, né? Eu e a Bruna, a gente já tá com um laço aí, mas é tudo virtual. E eu comecei a ler também agora sobre comunicação não violenta, no interesse mais profissional, assim, de eu conseguir me comunicar de uma forma mais clara, né, sem ser tão agressivo, enfim, com os meus clientes. Então, uma outra amiga me indicou a Bruna, e aí eu estou participando. Eu não consegui ler esse livro ainda, eu estava lendo um outro livro, e essa semana foi super corrida e tal, também não consegui ler esse primeiro capítulo, mas vou correr atrás aí para acompanhar o grupo.
Bacana, gente. São os laços de quarentena, né? Que a gente, sei lá, algum laço de fora acaba gerando uma rede online e aí as pessoas vão se conectando, né? O Rê, isso que você falou da conexão não violenta consigo, olha só, quando eu fui fazer o curso do Dominique lá no Rio, eu fui, assim, eu sabia um pouco, porque eu tenho uma amiga muito próxima que gosta muito, que já fez vários cursos, várias vezes o curso dele. Então, assim, eu ficava pensando nessa frase, comunicação não violenta. Quando eu pensava isso, comunicação não violenta, eu pensava o óbvio, que é o você vociferar, que isso é uma eu pensava que isso seria uma comunicação violenta. E eu achava que não, que maravilhosa, e que eu não tinha nada de violento nisso. E aí, no curso, Rei, que ele vai passando várias dinâmicas, assim como que, eu não sei se vai ser o livro inteiro assim, mas o primeiro capítulo que ele mostra a luz, né? Lá o Dominique, ele coloca várias situações para a gente fazer. E aí, ele dividia também, às vezes, a gente em dupla para a gente praticar um outro. E aí, ele passou exercício e eu não consegui entender, o exercício não fazia sentido para mim. Aí, eu tive o clique e eu percebi o tanto que eu tinha uma comunicação violenta comigo. E foi muito ruim ter percebido isso. Eu tive assim, eu senti como se alguém tivesse me dado uma pancada e comecei a chorar. E eu tenho psoríase, né? Que é uma doença, acho esquisita essa palavra doença, mas enfim, é uma doença de pele, né? Autoimune. E eu vi o tanto que eu tinha uma comunicação violenta comigo, tanto que eu não, que eu julgava muito, que, né, me condenava, não dava espaço para as emoções, ficava sempre uma polícia, né? É muito louco isso, Rê. Eu não sei como é que tá sendo com você, mas para mim foi esse soco na boca. O que eu tava falando é que a quarentena tá sendo isso para mim, esse rolê de perceber um monte de coisa sobre mim que tá sendo tudo um soco no estômago. Então, tá sendo, e assim, todo dia eu tô nessa prática aí de tentar lembrar os princípios, e tô também, já até comecei a tentar aplicar assim com as pessoas, mas aí é até engraçado, eu acho divertido para ver como funciona também, né? Mas com certeza o maior desafio é comigo mesmo. Eu acho bem difícil, e porque isso traz à tona como a gente é violento com a gente mesmo. E eu não tinha essa noção. Sim, é um choque isso daí, né? O Cadu, você quer falar alguma coisa? Eu, com relação ao meu interesse pela CNV, ela surgiu meio que tangenciando um outro assunto, que eu estava estudando sobre sociocracia. Eu faço parte também de uma organização assim, de pessoas que visam um outro tipo de estudo, né, sobre conhecimentos ocultos, digamos assim, e a gente está no início, né, de estruturar a toda essa organização. E eu fiquei sempre muito interessado, assim, como a gente, né, enquanto instituições, grupos, enquanto sociedade, se organiza e, digamos assim, que esse, vou chamar de poder aqui, mas se organiza nessas estruturas e hiperestruturas e a gente toma decisões. Isso falando parece tipo, uma coisa meio mecânica, mas quando a gente coloca o elemento humano aí do sentimento, aí que surgem possíveis conflitos, atritos, e sempre que eu via as pessoas falando sobre sociocracia, elas diziam muito que a CNV é uma ferramenta muito bacana para a gente conseguir, em primeiro lugar, ouvir o outro,
né, fazer aquele exercício, né, aqueles 4 pontos, né, da CNV, a gente recebe esse, digamos assim, esse estímulo que o outro traz, e a gente acaba conseguindo se colocar de uma maneira mais harmoniosa, mais amorosa, né, assim, acho que a palavra-chave aqui é compaixão. E eu fiquei interessado, né, eu comecei vendo vídeos, né, pelo YouTube, acho que é quase um EAD aí, sim. E aí, vendo uma entrevista do Rosenberg, eu achei muito massa quando ele define, assim, que toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E para mim foi tipo, nossa, faz muito sentido. E vendo as possibilidades de uso da CNV, digamos que o primeiro chamou a atenção esse uso mais institucional, né? Assim, como que eu posso usar ela na formação de uma nova organização, como essa interação entre as pessoas de diferentes áreas pode ser mediada, né, pela CNV, como eu posso interagir com as pessoas do meu trabalho, e aí a coisa vai se expandindo, assim, como que eu posso interagir com os meus amigos, com a minha esposa, com os meus pais, com os amigos, e eu acho que o ponto, assim, mais alto, assim, mais massa, é você olhar para dentro e usar essa ferramenta com você mesmo, como vocês estavam falando, né, de como eu acabo trazendo, né, eu enquanto todo mundo, né, acaba trazendo essa energia da violência, o que ela tá me falando, porque eu achei muito legal o texto introdutório, né, do neto do Gandhi, que ele fala, não, mas eu pude observar que eu tenho isso, muita raiva, todo mundo tem, como que a gente gerencia isso? Mais para frente, né, o Rosenberg vai falar da gente acolher a raiva, né, assim, acolher não da vazão, digamos assim, da forma mais destrutiva, mas que se aparece essa raiva, significa que tem algum ponto aí, a gente tem que trabalhar a questão emocional, talvez com um aprofundamento maior. E a CNV como ferramenta de autoconhecimento, nossa, para mim tanto que nesse grupo de discussão eu levei para o pessoal e falei, se a gente se propõe a fazer um estudo de autoconhecimento, a CNV é uma ferramenta muito útil, bacana. Pode crer, eu também percebo isso, assim, para mim para mim é a ferramenta, assim, né, que a gente consegue colocar em prática, às vezes, as teorias de meditação, ou então as filosofias que a gente vê por aí, né, mesmo, por exemplo, eu sempre gosto muito de falar e lembrar daquele filme Divertidamente, lá, o Inside Out, lá, que tem as 4 emoções primárias, né? Que é a alegria, a tristeza, as 5, né? 5 emoções primárias. Alegria, tristeza, medo, nojo e raiva. E aí, à medida que a gente vai crescendo, isso vai se desenvolvendo em outras emoções, né? Com a chegada de conforme a gente vai ficando mais complexo. Mas esses são os 5 sentimentos que todos os animais têm. E a raiva, e não tem sentimento errado, né? Não tem emoção errada. Então, sentir raiva não é errado o que você faz, né? E quando você nega uma dessas emoções, quando você não olha para ela, não faz, não observa, não sente e não vê a necessidade, não pede, né? Seja esse pedido, essa validação para si, ou quando está com o outro, a gente desenvolve uma neurose, né? Um comportamento neurótico aí, que aí vão ter vários desdobramentos. Então, isso é fundamental, né? Então, na meditação, por exemplo, que eu aprendo a encontrar o meu lugar de observadora e perceber as sensações físicas e emocionais começando, se desenvolvendo e terminando, eu entendo a impermanência. Mas na hora de colocar da ação, porque aí a gente observa para a gente entrar no lugar da ação ao invés do lugar da reação. E o jeito de ir para a ação é a ferramenta da CNV. Eu também concordo que não tem um jeito melhor. Eu achei legal você colocar também que é uma ferramenta de autoconhecimento a CNV, porque para mim também é. E a gente estava falando disso semana passada, né, Rei? Que eu comecei a brincar sobre isso no meu Instagram e levei para o grupo dos alunos, né? Para cada um partilhar a sua ferramenta de autoconhecimento.
Gente, vocês querem falar mais uma coisa? Porque daí eu queria colocar, eu fiquei pensando do primeiro capítulo. Uma coisa que eu anotei, uma frase, uma pergunta que ele coloca no primeiro capítulo é assim: o que nos permite permanecer sintonizados com a coisa compassiva até nas piores circunstâncias? Então, eu fiquei com essa dúvida, e vocês falassem o que vocês entendem, o que vocês entendem que isso de natureza compassiva. Em relação à natureza compassiva, então, eu acredito que é o ponto de partida do autor, que talvez ele seja um otimista, né, não hobbesiano, que a natureza humana é de bondade, da gente poder nutrir um amor universal e talvez, de alguma maneira, dadas as dificuldades da vida, a gente acaba talvez sendo, não sei, impactado pelas experiências e acaba desenvolvendo uma maneira mais reativa de responder, de reagir às situações. Mas assim, é como se o ponto de partida é esse, as pessoas são boas, vai. Como trazer essa bondade para fora. Foi. Tá, posso falar então? Eu levantei a mãozinha aqui, não sei se vocês viram, mas eu vou falar. Essa frase aí, eu tenho que concordar com o Cadu, porque ele fala natureza compassiva, né? Então ele tá assumindo que também são bons, mas enfim, mas eu penso muito nisso com os tempos que a gente tá vivendo agora, sabe? Porque é muito difícil a gente conseguir se colocar no lugar hoje em dia, assim. Não sei se a gente está vivendo uma época polarizada, e eu tenho dificuldade de me colocar no lugar de algumas pessoas, assim, e não julgar. Então, eu acho que a nossa natureza compassiva seria isso, seria uma empatia julgadora. E como que a gente consegue se manter nisso, sendo que tem todas as outras emoções envolvidas, sendo que às vezes a gente está com raiva, às vezes a gente está triste, às vezes está feliz, às vezes até a felicidade atrapalha. Tão feliz demais que você não consegue ver a tristeza do outro. Então eu acho que essa ideia de natureza compassiva seria exatamente usar esses 4 passos toda hora, assim. Tentar ao máximo lembrar deles. Até brinquei com a Bru, falei que eu ia fazer uma tatuagem com os 4 pontos para eu nunca esquecer, porque na teoria, assim, isso é muito. Enfim, mas dizer que na prática não é tão fácil assim. Tanto como ferramenta realizadora, assim, é muito incrível, como ferramenta de autoconhecimento. Então, eu acho que é isso que ele está querendo aí. A nossa natureza compassiva é essa empatia. E aí, a partir dela, a gente, com esses 4 passos aí, a gente queria manter essa nossa natureza compassiva, porque a gente sempre está lembrando das coisas que a gente tem em comum, né? Então, provavelmente, se uma pessoa está falando alguma coisa, ela está sentindo alguma coisa, enfim, tem alguma coisa aí por trás. E é isso aí, ninguém levantou a mão, então eu não sei para quem que eu passo a palavra. Então, o Rê, desse negócio que você falou da empatia, eu achei engraçado. Eu anotei aquele verso daquela música que ele coloca no primeiro capítulo que eu achei maravilhoso. Eu vou ler aqui para vocês, tá? E você sabe que eu estou dando aquilo não para você ficar vendo, mas porque quero viver o amor que sinto por você. Receber algo com boa vontade pode ser a maior. Eu nunca conseguiria separar as duas coisas. Quando eu lhe dou o meu receber. Quando recebe algo de mim, eu me sinto tão presenteada. Eu acho que essa parte que ele coloca, eu acho que isso é sobre empatia, sobre ser compassivo. Quando a gente realmente está presente, né? E eu estou ouvindo o que você tem para me falar,
independente de concordar com você ou não, eu consigo escutar e perceber a sua emoção. E por mais que eu não concorde, eu consigo saber dessa emoção, e daí eu consigo ter empatia. Mas é claro que é muito difícil a gente pensar nisso quando a pessoa que eu estou me relacionando é mais próxima, né? Ou então quando é uma pessoa que tem amor envolvido, né? Agora, se a gente para pensar em uma pessoa totalmente diferente, com ideias totalmente diferentes, já fica mais difícil. Mas aí, porque eu acho que começa a entrar em choque nossa necessidade, né? Nosso sentimento começa a fazer ruído. Eu acho que aí que está o desafio do CNV, que é aquilo que ele fala que você tem que ouvir nos 4 pontos e fazer nos 4 pontos. Ah, isso é muito difícil. Fez sentido o que eu falei, gente? Vocês estão entendendo? Ele fala assim no primeiro capítulo: a gente tem que expressar honestamente por meio dos 4 componentes e receber com empatia por meio dos 4 componentes. Ah, isso é muito difícil, né? Mas eu acho que a gente não veio aqui neste mundo para aprender isso por meio das pessoas que são eco, né? Que falam como a gente. A gente veio aqui para aprender a amar quem fala diferente. Uma coisa que o Dominique traz no curso dele é a ideia do anjo empático. Eu não sei se isso vai aparecer nesse livro ou se esse negócio do anjo empático foi uma coisa que o Dominique colocou. Mas o anjo empático, ele funciona assim, por exemplo. Então, eu e a Rê, a gente está no embate, vamos dizer assim. Então, como a gente tem muito sentimento envolvido e tal, eu posso ter muita dificuldade para me colocar, por exemplo, nisso que ele fala, expressar honestamente por meio dos 4 componentes. Então, aí o Dominique ensina a gente a trazer uma outra pessoa, que é o anjo empático, que daí você combina com essa pessoa, que ela vai ser o seu anjo empático. E aí eu levo a minha dor, por exemplo, da minha questão com a Rê, jogo para essa pessoa, para ela validar, assim como aquela conversa que ele fez, que ele apresenta no primeiro capítulo dele com o cara lá na... Onde que foi, gente? Na Palestina? Sei lá eu onde que estava lá. Porque aí, na hora que eu consigo sentir que eu fui ouvida, eu consigo me colocar para ouvir o que o outro tem a dizer. Então, tem isso também, que às vezes... Porque no primeiro capítulo ele fala que não necessariamente, não é que a outra pessoa não precisa saber de CNV, né? O que você precisa sempre é se colocar na presença, colocar de verdade nessa sua natureza compassiva, que ele coloca, né, igual vocês falaram, ele pressupõe isso, que aí a magia vai acontecer, mas na prática, isso é difícil para Chuchu, né? Então, eu acho que às vezes a gente formando uma rede de pessoas que gostam, a gente consegue ter um apoio para daí, nas situações que pedem mais cuidado, a gente conseguir se colocar nos 4 pontos. Deu para entender o que eu falei? Eu vou... Espero que eu não esteja te cortando, Bru, de novo. O que eu achei esses diálogos muito legais, assim, eu confesso que eu já fui ansiosa, eu já li quase o livro inteiro, enfim. Vou tentar não dar nenhum spoiler. Mas os diálogos são essenciais, assim, para o livro. E eles mostram, assim, como é possível, né? Vou dar um spoiler. Vai ter um diálogo mais pra frente que ele fala de um dia que ele não estava conseguindo, porque sentiu meio ofendido.
E achei muito bom, porque você vai lendo o livro, parece que é fácil, né? Ah, não, tá aqui, é fácil. Aí você começa a tentar pôr em prática, e aí você começa a perceber que parece fácil, mas é muito difícil. É muito, muito, muito difícil. Então, esses diálogos, eu acho que eles... Esse primeiro, que já é uma situação muito complicada, que é da guerra aí, né, da galera na Cisjordânia e ele sendo americano, você pensa, meu, isso aí nunca vai dar certo, né, esse diálogo, e ele conseguiu. Então, dá uma esperançazinha, assim, né? Então, acho que é isso aí. Manda ver, Cadu. O que me chamou muito a atenção do trabalho, né, do Rosenberg, as pessoas que também acabam aplicando, né, a CNV, é que, para mim, isso é muito interessante, o fato de que, pelo menos na minha visão, assim, o que é mais difícil é você conseguir suspender esse julgamento, porque a gente está constantemente fazendo avaliações morais das coisas que acontecem, né? Principalmente com relação ao comportamento dos outros. Curiosamente, é difícil olhar para si e fazer essa análise, digamos assim, dos próprios das próprias dificuldades, das próprias fragilidades. A gente está reagindo muito, é mais fácil olhar para o outro e falar assim, ah, putz, cara, a pessoa me agrediu, foi agressiva, tal, lá. Às vezes a gente acaba não conseguindo enxergar como a gente está também se comunicando. E o exemplo que eles trazem nessas situações super difíceis, poxa, são situações pesadíssimas, né? A pessoa perdeu um ente querido na guerra, assim, são situações muito traumáticas que, pelo menos na minha cabeça, eu imagino, se eu fosse um palestino, meu filho, verdadeiro norte-americano, eu ia querer fuzilar o cara, assim, americano é assassino, tal, que é o primeiro diálogo, né, que ele tem, ele consegue, com habilidade, fazer com que essa pessoa enxergue a fonte da própria raiva, da própria frustração e consiga trabalhar em cima disso. Eu acho que assim, o desafio ele se impõe também para todo mundo, porque, de certa maneira, um posicionamento violento, posicionamento agressivo, talvez a curto prazo ele traga assim benefícios, assim, né? Tipo, o Marx, né, diz que a violência é a parteira da história, né? Então, se a gente observar, assim, anos e anos de história humana, de certa maneira, a violência foi algo que trouxe frutos, digamos assim, para quem perpetuava, para quem usava da violência, mas isso coloca a gente num estado de eterna desarmonia, de eterno, digamos assim, ansiedade, estresse, e tem uma saída para isso. Só que é um trabalho sobre si mesmo. E esse trabalho sobre si mesmo é um trabalho árduo, assim, não é algo, como é que eu vou colocar, não é algo que está isento de esforço. Você tem que estar conscientemente sempre trazendo para o seu dia a dia. E talvez seja como aprender a andar, a gente vai tentar ficar de pé e cair, até desenvolver um equilíbrio. E é curioso porque, falar um pouquinho do meu processo, eu tenho a tendência de guardar para mim muita coisa, né, assim, e eu acabo tendo, pela maioria das pessoas, pelo menos que falam comigo, você fala assim, nossa, você é super educado, você é super bonzinho, tal, nossa, você é sempre super paciente, nossa, Cadu, você nunca explode, tal, blá, blá, blá. E eu vejo que
que isso, às vezes, eu consigo às custas de tipo, não falar o que eu realmente estou sentindo, pensando, dentro da lógica da CNV, de colocar, assim, as minhas necessidades de uma maneira com harmonia, que seja, inclusive, a mensagem seja clara, né? E eu acho curioso isso, porque a gente tem essa dicotomia, né, entre o interno e o externo. E eu acredito que quando a coisa está funcionando bem, né, o mundo interno e o externo, eles entram tipo, numa conjunção muito mágica, assim, mas é tipo um equilíbrio que uau, tipo, andar na corda bamba, assim. Talvez, para mim, a dificuldade de aplicar isso seria essa, assim. Ô, Cadu, você falando, eu lembrei aqui uma frase que eu não sei quem foi que falou, se que monja que foi, tararara, que a gente não tem que ser bonzinho, e sim adequado. E eu até tenho essa frase anotada num post-it colada no meu espelho, porque, como eu falei antes, eu tenho psoríase, então, assim como você, muitas vezes eu não me expresso, eu guardo, e aí isso é uma postura violenta com a gente mesmo, porque a gente tem muita facilidade para validar e justificar a atitude do outro, mas a gente facilmente passa por cima das próprias necessidades. Então, eu acho que cada um vai um desafio, né? Às vezes, umas pessoas, às vezes, na hora de ir com o outro, outras na hora de lidar consigo, né? E eu estudo Vedanta com o professor Jonas, e ele falou assim, né, que sei lá, uma aula, que antes da gente chegar no ponto da violência, porque assim, no Tantra a gente também aprende isso, né, com os professores, que não é que a violência, ela a violência, sim, no sentido de agressão física, ela é uma coisa que existe e ela não é errada. Mas, porque assim, nenhum animal se dá passar por cima, né? Eu brinco isso, assim, por mais bonzinho que seja o cachorrinho, se você ficar puxando o rabo dele e incomodando ele, ele vai te morder. Mas o negócio é que eu acho que a gente tem etapas até chegar em violência, né? Então a gente talvez antigamente, em outro contexto social e histórico, com certeza era tudo mais difícil. Talvez às vezes a violência era a coisa mais fácil para se ter, né? Mas hoje a gente já tem, eu acho que, ferramentas para conseguir resolver coisa, né? Antes de chegar ao ponto da violência, né? Mas eu consigo entender que, às vezes, a violência, ela é um recurso, sabe? Porque, às vezes, a gente vai, sim, sinalizar e mostrar para o outro. Ó, eu tô com dor, você tá pisando no meu pé, sei lá. Mas aí, se o outro não continua com o pé em cima do seu, tá ali, você vai falar, aí você vai dar um grito, você tá pisando no meu pé. Aí, se mesmo assim a pessoa não se ligar, você vai empurrar ela. Você vai falar, irmão, qual é? Você tá pisando no meu pé. Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar nessas quatro, né, nessa coisa gradual de chegar até lá, mas não cair nesse lugar de certo e errado, né? De que, não, a violência é errada, isso tá errado, né? Não é, eu acho que e tem um caminho para chegar lá. E um outro negócio que eu separei para ler para vocês, o Rê, aquele perfil que você sugeriu seguir no Instagram, o Pedro Consorte, que é de CNV, ele fez um post que me chamou bastante atenção e eu vou ler ele para vocês. Tá assim, ó. Para com essa merda de dizer que não devemos julgar. Isso pode virar uma tortura interna, porque é impossível parar de julgar, pelo menos até onde eu já vivi. Então, o que podemos fazer é ter consciência desses julgamentos e decidir se queremos acreditar neles ou não. Podemos decidir se queremos alimentar os julgamentos que fazemos sobre nós mesmos e sobre os outros.
E isso vai influenciar diretamente na maneira como a gente se relaciona. Parar de julgar não dá. Inclusive, não seria nem benéfico. Porque nosso sistema de julgamento é importante. Ele nos mantém vivo. Ele nos ajuda a nos preservarmos e protegermos de ameaças e perigos. O grande desafio é cultivar um olhar consciente sobre o julgamento e não parar de julgar. Observar o pensamento e escolher como lidar com ele. Se continuarmos tentando parar de julgar, vamos criar uma panela de pressão dentro de nós mesmos. Enfim, eu achei isso bem interessante. Eu acho que, na verdade, é uma maneira de ver, né? Eu acho que o não julgamento, eu acho que ele é uma boa saída. A gente não deve, eu acho que a gente não deve fazer isso, porque geralmente você parte de um lugar de que você acreditou e você entra num diálogo, né? E às vezes você acaba fechando portas. Mas desse jeito que ele escreveu, eu não vejo que ele coloca assim, né? Eu vejo que ele entende que sim, você vai ter os seus julgamentos, você vai ter as suas opiniões, mas que isso não feche, que isso não tampe os seus ouvidos. E aí, gente, o que vocês querem falar? Não, eu só ia falar rapidão que legal que eu concordo com tudo que foi falado, achei bacana aí o exemplo que a Bruna trouxe, e dá para, não sei, podemos seguir. Então, não sei, eu não falei nada porque eu não tenho mais nada para falar, porque você me deixou agora com uma interrogação gigante na minha cabeça. Basicamente é isso.